Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de todos. É um prazer estar aqui nessa live. Hoje nós podemos ter essa oportunidade de cultuar o Senhor e isso é um privilégio. Mesmo estando via internet, via Facebook, eu tenho certeza, nós aqui, você aí, aonde você estiver, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, faça do seu lar, faça do conforto da sua casa um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar de reverência ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto desta noite, orando, No Salmo capítulo 50, no Salmo 50, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor pede que nós invocamos, Invoca-me e eu te livrarei. No Salmo 46 o Senhor fala: eu sou o socorro bem presente na tribulação. Então é diante desse Deus Todo-Poderoso que nós iremos orar agora nesse momento. Curve a sua fronte aí onde você estiver. Vamos orar a esse Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai, noite de adoração, noite de culto ao Senhor, queremos agradecer, ó Pai, pelo privilégio que é adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, estarmos aqui, ó Deus, para levar, ó Deus, esperança, levar a Tua palavra, Senhor. Pai querido, toma cada pessoa, ó Pai, que está nos assistindo nessa noite, toma cada pessoa, Senhor, que lá no conforto do Teu lar, Senhor, no lar, e tem cultuado o Senhor, tem prostrado diante do Senhor. Amém. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, venha nos abençoar, ó Deus, nesta noite, que nós possamos, ó Deus, ser impactados pela Tua palavra. Amém. Mais uma vez, ó Deus. Assim, Deus, nós te agradecemos. Toma este culto, ó Deus, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós iremos louvar ao Senhor, o hino, o Teu trabalho é descansar em mim. Nós possamos descansar no Senhor, nesse momento de dor, nesse momento de medo, nesse momento de angústia, em que todos nós nos encontramos, que nós possamos descansar no nosso Deus. Adore o Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansamos, Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia-te
nós temos Jesus, pelo teu cuidado nas nossas vidas. E nós sabemos que podemos descansar, ó Pai, em Ti. Declara, igreja. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansamos em Ti, Pai. Entregamos, ó Deus, a nossa vida, Senhor, em Ti. Recebe tudo, Pai. Amém, Jesus. Recebe a nossa adoração, Amém. Senhor. Sempre, Deus. Ó Deus, diante de tudo que temos ouvido, ó Pai, diante de tudo que temos presenciado, Tu és o nosso descanso, Amém, Pai. Jesus. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio, Amém, Jesus. Tu és o nosso socorro, Sim. bem presente na Sim, tribulação, Pai. Amém, Jesus. Esse Deus que é o nosso sentinela, esse Deus que é o nosso socorro, Amém. é que nós queremos cultuar nesta noite. Sim, Deus. É o Deus no qual nós servimos, é o Santo de Israel, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que tem todas e todas as coisas sob o seu controle. Amém, Jesus. Por isso, Deus, nós entregamos, ó Pai, nesta noite, a nossa nação, ó Pai. Sim, Deus. Entregamos ao Senhor, ó Deus, essas nações que têm se acometido, que têm sido atacadas, Senhor, por essa pandemia, ó Pai. Sim, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor, Pai, tem todo o poder Amém, de inibir o avanço, ó Pai, dessa epidemia, ó Sim, Pai. Deus, nós cremos. Por isso, Deus, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti. Quando nós estamos alarmados, quando nós estamos com medo, nós descansamos em Ti, Amém. porque é o Senhor que nos traz a paz. Amém. É o Senhor que nos traz o conforto, é o Senhor que nos traz o descanso. Toma cada família, ó Deus, que está agora assistindo, ó Deus, este culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas famílias possam ser confortadas pelo Senhor. Amém. Que essas famílias, ó Deus, venham encontrar a paz no Senhor, porque Tu és o Deus da paz. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele Deus que promete estar conosco no dia da angústia, no dia do terror, no dia do medo. E nós sentimos a Tua presença, ó Pai. Nós estamos de pé, Senhor, porque o Senhor está conosco. Nós perseveramos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, toma, ó Pai, as nossas vidas. Nos traz força, nos traz fé, Senhor. Nos reveste do Teu poder, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, vencer. Assim como diz o salmista, invocar-no. E o Senhor nos promete nos livrar. O Senhor promete nos livrar do nosso medo, da nossa angústia, do terror. E nós ainda o glorificaremos. Amém. Nós ainda iremos prestar culto ao Senhor. Porque Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas. Amém. Assim, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos louvar ao Senhor com mais um hino. E durante esse louvor, que você e sua família, possa estar entregando a sua vida diante do Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor,
que você possa estar agora entregando a sua confiança diante de Deus. Que toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que você tem vivido, toda angústia, todo conflito interior que você tem vivido, que você possa colocar diante desse Deus, que Ele nos promete. Ele promete nos aliviar. Ele promete nos trazer descanso. Ele promete nos trazer conforto. Ele promete ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E agora nós iremos louvar o Senhor com mais um hino. águas que cura, abençoará a nossa terra, Pai. Amém, Jesus. Tu és o refrigério. Águas que fluem do coração do Senhor. Águas que curam.
Mais uma vez, nós viemos nos colocar diante do Senhor. Amém, Jesus. Graças ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos guardou, Amém. que o Senhor nos livrou. Amém, E viemos Jesus. aqui, ó Pai, bendizer o Teu nome, levantar louvores ao Senhor, porque os louvores são armas para as nossas vidas e o louvor nos leva mais para perto de Ti. E viemos, ó Pai, nos render ao Senhor, nos entregar ao Senhor, como nós acabamos de declarar aqui, como o rio se entrega ao mar, as nossas almas se entregam a Ti. Amém. Porque a nossa alma ela tem sede de Ti, Amém. sede de um Deus vivo, sede de um Deus que tem todo o controle de tudo e que os olhos, Senhor, do Senhor percorrem por todo esse mundo e sabe o que está acontecendo com todas as nações. Nós viemos aqui, ó Pai, ouvir mais do Senhor, nos encher do Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, ó Pai. E a esperança e desperta, ó Pai, essa nação. Com esse momento difícil que estamos passando, um momento delicado, um momento com muita seriedade, Senhor, em todos os lados, ó Pai. Te suplicamos, ó Deus, que tenha misericórdia e nos conduza a tomar decisões e escolhas corretas diante do Senhor. E clamamos o Senhor, ó Pai, pelas nossas autoridades. Amém. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sim. Não é simples, não é fácil, ó Pai, ter aquela posição, porque é uma posição de responsabilidade. Que possamos, Senhor, junto com os nossos governantes, tomar a melhor decisão, Senhor, para essa nação. E continua conosco, acalma os corações. Nós sabemos que o coronavírus mata, mas o Senhor livra. E nós confiamos, ó Pai, assim como aquele povo do Egito, ó Pai, que confiou em Ti, que o Senhor libertou e o livrou. Nós cremos que o Senhor também vai nos libertar. Receba, Senhor, todo o louvor, toda a nossa adoração, que toda a honra e toda a glória seja. Abre comigo aí em sua casa, a sua Bíblia. Abre na carta de Paulo aos Filipenses 9. Como tema dessa reflexão, aquieta-se, Deus está no controle. Acreditamos que, apesar de todas as circunstâncias que têm nos rodeado nos últimos dias, nos últimos acontecimentos, o Senhor, Ele não perdeu o controle. O Senhor, Ele está no controle, Ele ainda controla. Nada fugiu do seu domínio. Nós iremos refletir hoje nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nesses versos 6 ao 9, e parece que o apóstolo Paulo ele está escrevendo isso para nós nos dias de hoje. Quando ele diz assim, acompanhem comigo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, o apóstolo Paulo então escreve essa carta aos Filipenses. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele estava preso. Paulo ele foi preso por volta do ano 60, ele estava preso por volta de 60, 62 depois de Cristo. Foi quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E quando nós lemos aí no versículo 6, não andeis ansiosos, parece que o apóstolo Paulo sabia o que estaria acontecendo conosco nesse dia. Parece que o apóstolo Paulo sabia o que estava acontecendo no mundo
quando nós agora, diante dessa carta, diante desse verso, o apóstolo Paulo fala: não andeis ansiosos. Ansiedade aqui no seu significado original significa algo que tira o fôlego, algo que nos impede de respirar, algo que nos impede de viver. E hoje temos vivido tempos que muitos estão em pânico, muitos estão com medo e muitos têm deixado de viver. O apóstolo Paulo, então, na sua carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos do apóstolo Paulo, coisas, acontecimentos que nos deixam ansiosos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele estava preso. O apóstolo Paulo, a intenção, o objetivo do apóstolo Paulo em ir a Roma era pregar o evangelho de Cristo. Mas a circunstância que o apóstolo Paulo estava era totalmente ao contrário daquilo que ele tinha imaginado, daquilo que ele tinha colocado como seu objetivo. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui no capítulo 1 que as circunstâncias que fogem da nossa administração, que fogem do nosso controle, pode nos deixar ansiosos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina aqui nesse verso 12 do capítulo 1, que apesar de tudo ter acontecido ao contrário do que ele imaginava, que apesar da prisão, apesar da circunstância que ele estava vivendo, tudo aquilo tinha um propósito. E ele nos ensina que Deus está no controle. Deus está na direção. Deus é que está guiando o rumo da história. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos traz mais um ensinamento de algo que pode nos deixar ansiosos. Quando ele exemplifica, ele traça ali alguns acontecimentos da igreja de Filipos. Alguns deles estavam tendo tensões, rivalidades, desentendimento. Alguns não tinham de misericórdia, alguns não tinham de bondade. O apóstolo Paulo nos ensina, então, nós, queridos, diante dessa pandemia, muitos estão dentro de casa. Muitos têm tido um tempo com a sua família que antes não tinha, que antes não usufruía. E às vezes, nesse convívio, durante essa quarentena, às vezes pode haver algumas tensões, alguns desentendimentos entre os familiares. Tensões essas que podem nos deixar ansiosos. Tensões essas que podem agravar o nosso medo, pode agravar a nossa angústia. O sentimento do cristão, ele precisa ser Deus em primeiro lugar. O sentimento do cristão, ele deve, no seu relacionamento com o próximo, ele deve primeiro olhar para Deus. Depois ele precisa olhar para o seu próximo. Depois ele precisa olhar para os outros. E por último, ele deve olhar para o eu. Isso vai evitar motivos que nos deixam ansiosos. Isso vai evitar motivos de tensões. Como terceiro ponto que o apóstolo Paulo nos ensina, de circunstâncias que podem nos deixar ansiosos. Lá no capítulo 3, no versículo 19, ele vai dizer que, na parte C, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Às vezes a nossa preocupação com as coisas, com os bens materiais, com a economia, por exemplo, não que não seja importante, mas às vezes isso nos deixa ansiosos.
Porque deixamos de confiar num Deus que é o Todo-Poderoso, que é o dono da prata e do ouro, para confiar nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, então, ele vai nos ensinar 3 coisas que eu posso tirar desses versos, de como vencer a ansiedade, de como vencer esse medo, de como vencer essa angústia, isso que nos abate, isso que tem nos trazido tristeza. A primeira coisa está no verso 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Como vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo nos ensina como primeiro ponto para vencer a ansiedade é você orar corretamente. É você diante do Senhor, é você com oração, aqui nos traz o significado de adoração. É você adorar esse Deus, é você reconhecer esse Deus. É você olhar e reconhecer quem é Deus. Qual é o Deus que você serve? Isaías, refletindo sobre quem é Deus, ele vai dizer que Deus é aquele que mede as águas com a concha das suas mãos. Deus é aquele que mede os céus com a palma da sua mão, com palmas. Deus é aquele que é o Criador Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. É aquele, quando não havia nada pré-existente, ele trouxe à existência este vasto planeta. Este é o Deus. Esse é o Deus que está comigo e está com você. Pela súplica, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar suplicando a Deus. Ele nos ensina a o invocar. Ele nos ensina a gritar por socorro, porque Ele é o socorro bem presente na tribulação. Você quer vencer a sua ansiedade? Leve para Deus em súplica, em oração agora, a sua ansiedade, o seu medo, o seu temor, a sua angústia. Coloque diante do Senhor a sua família. Coloque diante do Senhor agora os seus entes queridos. Coloque diante do Senhor aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te trazido tristeza, sofrimento. Coloque diante do Senhor o seu país, que nesse momento vive um momento de medo, de pânico. Ore pelas autoridades, clame a Deus. Leve a Deus as tuas ansiedades. E com ações de graças. Aí muitos vão dizer: como eu posso dar graças a Deus vivendo diante das tempestades da vida? Como eu vou dar graças a Deus diante das circunstâncias? Como eu vou dar graças a Deus tendo que estar em quarentena, não podendo sair de casa? Por causa da pandemia, por causa desse vírus, nós precisamos olhar para as coisas boas. Nós precisamos dar graças a Deus por aquilo que tem nos acometido, porque tudo há um propósito. E por causa dessa pandemia que hoje, muitos de nós que não tínhamos tempo com a nossa família, podemos usufruir desse relacionamento. É por causa dessa pandemia que hoje nós podemos dar mais valor aos tempos
Porque por causa dessa pandemia que hoje nós não podemos ir até o templo, estar em comunhão com os nossos irmãos. Antes nós ficávamos com preguiça. Hoje eu não vou no culto por causa disso, hoje eu não vou no culto por causa daquilo. Mas essa pandemia nos trouxe a reflexão, o valor que nós devemos dar aos nossos cultos públicos. Essa pandemia também nos trouxe a reflexão, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós não podemos fazer. Nós reconhecemos então a grandeza do Senhor. Como vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele vai nos ensinar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hoje, quando nós ligamos os noticiários, a nossa mente ela é atacada com notícias que nos levam ao medo, que nos traz ao pânico. Multidões de informações são derramadas sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e isso tem nos trazido medo. Sem contar as fake news, sem contar as mentiras que têm se espalhado por aí. E isso tudo tem envenenado a nossa mente a ponto de nos deixar em pânico. As pessoas hoje estão paradas, paralisadas, porque a vossa mente foi contaminada. Tem estado em pânico por causa dos noticiários. E que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, para deixar a ansiedade, para vencer a ansiedade, você precisa pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Nós precisamos nutrir a nossa mente com coisas boas, com notícias boas. Agora nós temos a oportunidade, tempo, para ler a Bíblia, para meditar na palavra do Senhor. E a verdade, ela nos une. A verdade, a palavra, ela nos traz mais fé. É momento de deixarmos de lado o pânico, deixarmos de lado o medo dos noticiários, deixarmos de envenenar a nossa mente, para agora nutrir a nossa mente com aquilo que irá fortalecê-la, com aquilo que vai tirar o pânico da nossa mente, do nosso coração. Terceiro, como vencer a ansiedade? O apóstolo Paulo, no versículo 9, ele vai dizer que nós precisamos agir corretamente. Agir corretamente é que agora nós precisamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Mesmo porque a nossa fé, ela está colocada em algo que não se abala. A nossa crença, a nossa fé não está firmada em algo que é fantasia, algo que não é verdadeiro. Mas a nossa fé está firmada na rocha. A nossa fé está firmada naquilo que não se abala. A nossa fé está firmada no Senhor. Aquieta-se a sua alma. Tranquiliza-se. Como vencer a ansiedade? Nós precisamos orar corretamente.
nós precisamos pensar corretamente. E nós precisamos agir corretamente. E no final do versículo 9, o apóstolo nos volta ao versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você estiver disposto a orar corretamente, se você estiver disposto a pensar corretamente, se você estiver disposto a agir corretamente, a confiar nesse Deus que não se abala, essa paz, a paz de Deus, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O nosso Deus, ele se tornará uma fortaleza em volta da nossa mente. Confie em Deus. Aquieta-se, acalma-se, Deus está no controle. Versículo 9, no final ele vai dizer: e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Ele promete a paz de Deus, mas ele também promete a sua companhia. Ele promete estar conosco. O Deus da paz estará conosco. O nosso coração, a nossa mente estará guardada por Deus. Estará protegida. Porque a nossa fé, queridos, ela está em Deus. Guarda a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deposita a sua confiança em Cristo Jesus. Procura abrigo não na sua força. Procura abrigo não naquilo que você pode fazer. Porque o ser humano, ele é limitado. Mas procura abrigo no Senhor. Refugie-se em Deus. Faça do Senhor a sua fortaleza. E essa ansiedade, esse medo, esse pânico, ele será arrancado do seu coração. Creia nisso. Que Deus o abençoe. Nós iremos cantar mais um louvor. E após esse louvor, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Que o Senhor possa ser, a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós iremos louvar o Senhor com ele, dono do mundo, porque o Senhor é aquele que detém todo o poder. O Senhor é aquele que tem todo o controle. Ele é o dono do mundo. Nele nós podemos confiar. Amém? Amém. Dono do mundo,
grandioso, vencedor, em teu nome há poder e não há outro, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Agradecemos ao Senhor, ao Pai, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Muito obrigado a Deus, porque diante de tudo aquilo que ouvimos aqui, ó Deus, nosso coração se enche de esperança.
A nossa confiança, ó Deus, nós depositamos em Ti. Diante, ó Deus, do nosso medo, da nossa angústia, diante da nossa ansiedade, Pai. Nós sentimos paz em Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus da paz. Muito obrigado, Deus, por todos aqueles que estiveram presentes neste culto através da live. Obrigado por todos aqueles, ó Deus, que de forma direta e indireta trabalharam para que esse culto acontecesse. Abençoe, Deus, essas vidas. Cobre, Deus, com bênçãos, ó Deus, todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Que seja tirado, ó Deus, todo o medo, toda a ansiedade, Sim. todo o pânico, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando no coração dessas pessoas. Isso é verdade. Que no meio dessa incredulidade, no meio desse desconforto, que elas possam confiar mais em Ti, ó Deus. Que nós possamos confiar mais em Ti. Que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel, aquele que é justo. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, estamos chegando ao fim. Mais um culto. E domingo, pela manhã, às 9 horas, já convido a você a se juntar conosco no estudo da palavra. Nós iremos ter uma mesa redonda, onde nós aprenderemos, onde nós ali juntos iremos aprender, refletir sobre como usufruir a salvação. E eu convido a você a se juntar conosco nesta live. Será às 9 horas da manhã. Contamos com você, contamos com a sua participação e que nós possamos juntos crescer. Nesse momento da live, do estudo às 9 horas, você aí de casa vai poder mandar sua dúvida nos comentários, nós estaremos atentos a isso durante a live. Você vai poder perguntar, interagir conosco e isso será, de grande valia para mim e para você. Que nós possamos crescer juntos, nos edificarmos com a palavra do Senhor. E logo à noite, no domingo, às 19h30, vamos ter o nosso culto de adoração, às 19h30, e contamos também com a sua participação. E que Deus abençoe cada um. Agradeço que o Charles, o Danilo, que não estão aparecendo, mas estão atrás ajudando. A nossa irmã Eliane, que nos ajudou hoje com sua voz. Que Deus abençoe. Deus continue te usando, irmã. E que você de casa fique em paz. Acalme-se. Deus está no controle. Amém. Amém? Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo final de semana. Tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe. Amém?